Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre os principais autores do arcadismo. É preciso ter em mente que na época do Brasil colônia, a nossa literatura foi muito influenciada pela literatura portuguesa. O nome principal do arcadismo português é o do poeta Bocage, que fez uma literatura voltada para o lirismo e para a sátira. No cenário brasileiro, nós temos o nome de 5 autores importantes, 3 voltados para a poesia lírica e 2 voltados para a poesia épica. O Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e o Silva Alvarenga fizeram poemas líricos voltados para as características bucólicas do arcadismo. Basílio da Gama e o Santa Rita Durão se voltaram para falar de história do Brasil. Então, escreveram poesia épica. O Cláudio Manuel da Costa, ele usava o apelido de Glouceste Saturnio. E como bom imitador do classicismo, também tinha uma musa. A musa se chamava Nise. Então, escrevia poemas líricos inspirados na Nise. O Cláudio Manuel da Costa, ele tem um estilo pré-romântico, quer dizer, ele antecipa certas características que autores depois dele vão copiar, que é um lirismo muito apaixonado, muito voltado para a emoção. Ele participou da Inconfidência Mineira, é considerado um dos cabeças da Inconfidência Mineira. Ele foi preso e depois encontrado morto na cela. Então, há muita divergência, né, na morte do Cláudio Manuel da Costa. Uns atribuem a suicídio, a outros a assassinato pelo governo da época. As duas principais obras dele, um livro chamado Obras Poéticas e o outro chamado Vila Rica, que foi publicado depois da sua morte. Aqui nós temos um soneto exemplificando a obra do Cláudio Manuel da Costa, em que a gente pode ver os elementos do arcadismo muito claro, né? Ele se fingindo de pastor, dedicando os versos à sua musa, Anise, e nestes versos ele coloca elementos da mitologia grega. Quer ver? Vamos ler. Eu ponho esta sanfona, tu, Palemo, porás a ovelha branca e o cajado, e ambos ao som da flauta magoado podemos competir de extremo a extremo. Principia, pastor, que eu não te temo, ainda que sejas tão avantajado no cântico amebeu. Para louvado escolhamos embora o velho Alceno. Que esperas? Toma a flauta, principia, eu quero acompanhar-te. Os horizontes já se enchem de prazer e de alegria. Parece que estes prados e estas fontes já sabem que é o assunto da porfia Nise, a melhor pastora destes montes. Palemo, Alcemo são personagens da mitologia. Cântico Amebeu é um modelo de poesia grega. Então, ele está inspirado, né, pelos modelos gregos, assim como era o classicismo. Outro autor muito relevante da época do arcadismo no Brasil foi o Tomás Antônio Gonzaga, que usava o apelido de Dirceu e a sua musa inspiradora era Marília. Uma das obras mais famosas dessa época é Marília de Dirceu, da autoria dele, e Cartas Chilenas. O Tomás Antônio Gonzaga também foi um inconfidente, preso, ficou 3 anos preso e depois foi exilado em Moçambique, na África. Embora seja um exílio um pouco estranho, porque chegando lá ele ganhou um alto cargo da diplomacia do país e se casou com uma das mulheres mais ricas
de Moçambique. Como nós vimos, o Cláudio Manuel da Costa tinha uma musa inspiradora, Anise, que era uma deusa grega, né, em que ele se inspirava. O Tomás Antônio Gonzaga, ele era apaixonado por uma mulher, a Maria Joaquina Doroteia de Seixas, em que ele colocou o apelido de Marília e se inspirou nela para ser o pastor. Então, a obra é inspirada nesse amor, né? Então, ele vai escrever esses poemas bem líricos, bem apaixonados pela Doroteia, apelidada de Marília. Aí nós temos um trechinho da Lira, que é uma estrofe do poema que tem no livro. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, tudo é como se ele fosse um pastor e a Marília fosse a inspiração de todos os poemas, de tudo que ele sente. Em cartas chilenas, o Tomás Antônio Gonzaga utiliza o pseudônimo de Critilo e ele escreve cartas a um amigo Doroteu contando coisas sobre Santiago do Chile. Na verdade, este poema é uma sátira, porque o Critilo é o Tomás Antônio Gonzaga e Santiago do Chile é, na verdade, Vila Rica. Então, para driblar a coroa, ele se fingia, né, que morava em Santiago do Chile, começa a escrever essas cartas a um fictício amigo, Doroteu, para falar do governador de Minas na época. E é uma crítica que ele não poderia fazer abertamente, e ele usa este poema para fazer ao Luiz da Cunha Menezes, que no livro se chama Fanfarrão Minésio. Outro autor de poemas líricos é o Silva Alvarenga, que ele escreveu muitos rondós e madrigais, que são poemas que têm uma certa musicalidade e tratam de temas até um pouco sensuais. Ele escreveu as obras O Desertor das Letras e Glaura. Dois autores se destacaram na poesia épica, o Basílio da Gama e o Santa Rita Durão. Poesia épica é poesia narrativa que conta a história, a saga de uma nação, de um povo, então se baseia no passado. O Basílio da Gama escreveu o Uruguai para falar do conflito entre o Marquês de Pombal e os jesuítas. Vocês sabem que o Marquês de Pombal veio para o Brasil, ele proibiu as fábricas, ele quis fechar escolas, ele aumentou os impostos, ele mandou os jesuítas de volta para Portugal. Então, Basílio da Gama escreve o Uruguai, exaltando a figura do Marquês de Pombal. O personagem principal é Gomes Freire Andrada, que vai promover o massacre dos índios, juntamente com o massacre dos jesuítas no Brasil. O Santa Rita Durão escreve o Caramuru baseado num fato verdadeiro, que foi o naufrágio de um navio em que o Diogo Álvares Correia sobrevive e os índios tupinambás o encontram na areia e se preparam para prendê-lo e até comê-lo, porque eles eram canibais, e o Diogo dá um tiro de espingarda e os índios ficam com muito medo, acham que ele tem poderes, que ele é um deus, começam a chamá-lo de Caramuru, deus do trovão, e levam-no para morar na tribo. Ele faz amizade com os índios, se apaixona pela Índia Paraguaçu e vai embora para a França com ela. Lá ela se torna a Catarina de Ganges, ou Catarina do Brasil, mas nessa história também tem outra índia, a Moema, que se apaixona pelo Diogo e morre afogada porque vai nadando atrás do navio
por estar apaixonada pelo Caramuru. Então, os dois falam da história do Brasil. O arcadismo, a expressividade é basicamente em poesia. Até os poemas épicos são narrativos, eles podem ser bem compreendidos, não atrapalha a compreensão por ser escrito em poemas. Vale a pena ser lido para se conhecer um pouco da história do Brasil daquela época. Tchau!